Bom dia, igreja. Conforme havíamos combinado, estamos aqui reunidos com o intuito de estarmos aqui revisando mais uma porção da Palavra do Senhor. Lembrando que estamos utilizando a revista Os Evangelhos, uma história 4 dimensões, cujo comentarista é o pastor Renan de Mello. Tá bom? Então vamos dar continuidade. Vamos revisar a lição de número 2, cujo tema é Mateus, o Evangelho do Reino. Para isso nós vamos ler duas passagens bíblicas, tá? A primeira que se encontra em Mateus capítulo 7, nós vamos ler do verso 21 ao 23, e a segunda passagem também no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, leremos do verso 1 ao verso 3. Bom, vamos à primeira leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? Mateus capítulo 18, verso 1 ao 3, diz assim: Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo, Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles, e disse, Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Amém? Vamos iniciar a nossa lição. Apenas aqui para lembrarmos, né, um pouquinho do contexto histórico presente durante o ministério de Jesus, as regiões aqui da Judéia, Galiléia, Pérea e Samaria estavam sob a jurisdição do Império Romano. E diante dessa situação, aquele era um momento bastante delicado, né, pois o fato de estarem ali nas mãos do governo romano criava uma grande tensão entre o povo. Porém, o que movia Jesus não era o reino político, mas sim um reino espiritual e eterno. Interessante a gente sempre lembrar disso, que, na verdade, os judeus esperavam que Jesus fosse um líder político, né? Esperavam que fosse um reino físico, né? Mas na verdade que Jesus tinha em mente, e era a sua missão, era implantar um reino espiritual e um reino que fosse eterno. Aí a grande diferença, né? Vamos dar continuidade. Falávamos no nosso último encontro, como eu disse, sobre a questão de que o livro de Mateus ele enfatizava o Evangelho do Rei, ok? E nós nessa segunda lição, o título é Mateus, o Evangelho do Reino. E quando falamos de reino ou de rei, né? Essas palavras elas estão, de uma certa forma, aí relacionadas. Um rei, ele precisa de um reino. Todo rei precisa de um reino, ok? Então, é importante a gente atentar para isso. Todo rei precisa de um reino. E o que podemos entender como significado de rei, da palavra reino? Seria uma determinada extensão territorial administrada aí por um dado soberano, né? Ou seja, um rei, uma rainha, ou até ambos. Então, essa seria a definição de reino. Tá? É importante a gente lembrar que Mateus foi o evangelista que mais falou sobre o reino. Aqui uma curiosidade. A palavra reino aparece mais de 55 vezes e a expressão reino dos céus 32 vezes. Jesus ele pregou
o Evangelho do Reino. E você vai observar que em algumas passagens você vai encontrar a expressão Reino dos Céus e muitas vezes Reino de Deus. E qual que é a diferença dessas duas situações, ou dessas duas expressões? Veja bem que, na verdade, não há diferença entre essas duas expressões. Mateus dirigiu o seu evangelho especialmente aos judeus. Então veja que o público-alvo, conforme nós falamos no nosso último encontro, né? Cada evangelho ele tem um grupo a qual a mensagem foi direcionada. No caso aqui, Mateus, ele direcionava aos judeus. E como os judeus eles tinham um profundo respeito pelo nome divino, e isso acontece até hoje, ele utilizou-se de um eufemismo, né? Ou seja, para evitar tantas menções ao nome do Senhor, ele preferiu utilizar essa expressão, né? O reino dos céus, ao mencionar o reino de Deus. Então, porque o judeu ele tem muito cuidado, ele zela, ele não fica falando o nome de Deus em vão. Nós aqui ocidentais, né, infelizmente temos o péssimo hábito de em tudo colocarmos a palavra ou falarmos em vão Deus toda hora, em qualquer situação a palavra de Deus é colocada, né? O judeu já tem um cuidado, ele tem um cuidado todo especial com isso, então eles procuram não falar. Então é por isso. Então Mateus utiliza dessa figura de linguagem para não se utilizar de forma repetitiva, né, da palavra do nome de Deus, ok? Dando sequência, falando um pouco ainda sobre reino, é importante a gente comentar que a expressão reino de Deus ela não tem uma conotação geográfica, mas sim relacional. O que eu estou querendo dizer com isso? Veja, no reinado humano, ou nos reinos humanos, né, vamos dizer que a sua expansão ou ela funcionava com a aquisição de outros territórios ou aumento de territórios. E muitas vezes isso é feito na força, né? Muitas vezes destruindo para que pudesse se expandir. Em contrapartida, o reino espiritual, o reino de Deus, a expansão ela tem um outro significado. Ela busca também o crescimento, ela busca a ampliação, mas ao mesmo tempo ela procura construir relacionamento, na verdade um relacionamento com Deus, diferente. Então veja, né? Por isso que eu digo, o reino na conotação humana ele visa só a expansão territorial, físico a coisa. Agora o reino espiritual, o reino de Deus, ele busca também ampliação, mas não é nada físico, né? Ele busca o relacionamento, que as pessoas alcancem um relacionamento maior com Deus. Só para a gente deixar aqui registrado, tá bom? É interessante que Jesus, nas suas parábolas, né, ele apresentava aqui algumas características interessantes sobre o reino dele, né? Por exemplo, né, quando nós vemos ali ele comparando o seu reino ao semeador, qual que é o intuito disso, né? Ou seja, primeira situação que a gente pode tirar dessa aplicação. A semente aqui passa a ser a palavra do reino, a palavra do Senhor, a mensagem de Cristo, né? E ela é lançada em vários tipos de terreno, vários tipos de solo. E esses solos seriam os corações das pessoas. Ou seja, essa expansão ela pode se dar de várias formas. Às vezes
de uma forma mais lenta, mais mediana ou uma forma mais rápida. Vai depender do tipo de solo, do tipo de coração que está preparado para receber essa semente que é a palavra do Senhor. Então o reino de Deus ele vai se expandindo dessa forma. Ou seja, é um trabalho minucioso, é um trabalho realmente que deve ser incansável, né? Mas é um trabalho que no final das contas dá resultado. Mas é um trabalho de muita paciência, um trabalho que exige bastante empenho, né? E serve para nós também para que não venhamos a desistir. Porque o semeador, aqui diz o texto, ele sai semeando e sai semeando. Então nós não podemos parar de semear, para que a palavra ela possa se expandir e o reino de Deus possa se expandir no coração das pessoas também, em nome de Jesus. Temos ainda a comparação com o campo, que na verdade é a parábola do joio. Temos também a comparação com a parábola do grão de mostarda. E interessante, né? Do grão de mostarda, quero chamar a atenção. O crescimento aqui, ele revela um crescimento rápido e útil, é um outro aspecto do reino, apesar de um começo bastante humilde. Todos nós aqui, com certeza, se puxarmos a memória, vamos lembrar aqui da imagem do grão de mostarda, né? É um grãozinho insignificante aos nossos olhos, mas sendo lançado ao solo, ele vai crescendo, vai tomando corpo, né? E ele se desenvolve muito. Então, o reino de Deus funciona da mesma forma. Começa humilde, pequenininho, às vezes inexpressivo no coração do homem, no coração da mulher, mas ele vai tomando corpo, ele vai crescendo, ele se desenvolve também. Quando nós olhamos também aqui para a parábola do fermento, né, aqui fica enfatizado o poder transformador e o poder invisível do Evangelho na vida das pessoas que vai aumentando devagar. Ou seja, aos pouquinhos vai havendo crescimento, vai havendo mudança de vida, né? Nós sabemos que quando cada um de nós aqui fomos chamados à presença do Senhor e a sementinha caiu do solo no nosso coração, o reino de Deus foi sendo implantado aos poucos dentro das nossas vidas, né? E foi assim, foi uma coisa devagar, paulatina, ou seja, foi ocorrendo um crescimento numa forma sem muita velocidade, mas foi se desenvolvendo. Então que nós possamos sempre lembrar disso, né? Ou seja, o próprio Jesus ele compara, né, o crescimento do reino com essas situações. Isso é bastante interessante para nós, né? Outra coisa, outra parábola, ele compara com a parábola do tesouro escondido, né? Aqui o reino de Deus apresenta-se como algo de muito valor, né? Interessante que naquela época era comum se enterrar os tesouros, né? Hoje nós temos o banco para guardar as nossas coisas de valores, para quem tem, né? A verdade é essa, né? Mas interessante, ele apresenta aqui esse reino como algo muito valoroso, algo que precisa se guardar, algo que precisa se proteger, né? É importante isso também. Ele também compara com a parábola da pérola. Aqui tem o intuito de, na verdade, querer demonstrar que o valor do reino de Deus ele é incomparável. Bonito isso, né? Além disso, existe mais uma comparação interessante. Eu chamo ali por último tópico, que é a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes. Na verdade, ele está falando da parábola da rede. Aqui ele mostra o reino de Deus fazendo a separação depois de sua proclamação a todos. Ou seja, primeiramente a proclamação é feita a todos, né? Você vai jogar a rede e vai pegar todo tipo de peixe, mas no momento certo vai ser feita a separação. Não vai ser feita por mim e por você. A separação é feita por Deus. Então, a nossa missão
lançarmos a rede, fazermos a nossa parte, lançarmos a semente, independente também do solo, independente da dificuldade. Ou seja, Deus conta com cada um de nós, pertencentes ao corpo de Cristo, para que venhamos a desempenhar a função de expansão do reino de Deus no coração das pessoas. Então que nós possamos lembrar disso a toda hora e a todo momento. Nós não podemos esquecer de uma coisa. Todo reino precisa de leis, tá? Se a gente parar e começar a imaginar a seguinte situação. Se não existissem as leis de trânsito, você já imaginou que bagunça seria, o caos que seria o trânsito? Então veja que há necessidade de regras, há necessidade de normas. Então todo reino precisa. E o reino de Deus não é diferente. O reino de Deus ele é dotado de princípios, é dotado de regras, é dotado de normas que, na verdade, vão fazer com que os cidadãos desse reino, os cidadãos pertencentes a este reino, tenham uma conduta ilibada, uma conduta correta, uma conduta certa, que permitam que eles façam parte desse reino. Amém? Então entenda esses princípios como leis do reino. Não vamos esquecer disso. Elas têm como propósito mostrar como um cidadão deste reino deve agir. Ok? Então as leis elas precisam existir. E não é diferente no reino de Deus ou no reino dos céus. Então, para que eu e você possamos fazer parte desse reino, nós precisamos estar atento a essas leis. Não estar só atento, né, sabê-las, né? Na verdade, colocá-las em prática nas nossas vidas em nome de Jesus, tá bom? Dando continuidade, quais seriam então as leis deste reino? Então, nós temos aqui o que eu chamaria de leis éticas e leis morais. Vamos definir uma situação da outra. O que seria ética, primeiramente? Primeiramente, ética vem da palavra grega ethos e ela tem o significado modo de ser. Então, ela está relacionada ao caráter do indivíduo, com a índole da própria pessoa, ao modo de ser deste indivíduo, ou seja, tudo isso é construído através da educação dos seus pais. Então, a minha ética, a sua ética, ela é construída com as informações que são passadas a você durante o seu crescimento. Então, os pais, né, são as pessoas que estão muito próximas, né? Elas têm uma grande responsabilidade na construção dessa ética individual do ser humano. Tá? A ética cristã não é diferente. Né? Ela também é construída pelos pais e com a ajuda da igreja, com as ministrações, com os ensinos da igreja. Veja que a gente vai procurando transformar a nossa ética a partir do momento em que nós recebemos as instruções da palavra de Deus, ou através da palavra de Deus. Nós vamos criando um caráter cristão, uma forma diferente de ver a vida, uma forma de viver a vida diferente também. Ou seja, a gente começa a ter uma nova visão de mundo, uma nova visão de como eu devo me comportar nesse mundo. Então veja que essa situação é construída, né? Agora, quando nós pensamos em moral, moral ela é uma palavra latina, palavra moralis. Ela tem o significado seria relativo aos costumes. A moral já está relacionada ao conjunto de regras aplicadas em uma determinada sociedade. Então você tem a sua ética, né, e a moral está relacionada aos costumes do meio onde você vive. Então são duas coisas distintas aqui até aqui, tá bom? Vamos dar continuidade.
E tem mais uma situação que nós não podemos esquecer, que existem as leis espirituais também. As leis espirituais, elas vão reger o nosso, ou reger, melhor dizendo, o relacionamento dos cidadãos do reino com o Deus do reino, ok? Importante comentar também é que as leis éticas e morais que nós já definimos um pouquinho atrás, elas dizem, na verdade, respeito ao relacionamento dos cidadãos do reino, eu e você, com os cidadãos do mundo. Ou seja, então seriam regras de convivência nossa com aqueles que nos cercam. Tá? Então, fique bem claro isso. As leis éticas e morais dizem respeito ao nosso relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor. Agora, já as leis espirituais, contrapartida, elas dizem respeito ao relacionamento dos cidadãos do reino, eu e você, com Deus do reino, ok? Então, leis espirituais, eu e Deus. Leis éticas e morais, eu com as pessoas que estão ao meu redor, com as pessoas que nos cercam. Tá bom? Vamos dar continuidade. Interessante, nós podemos ver aqui alguns exemplos de leis espirituais, né? Eu citei aqui no slide aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9, quase 10, são 10, tá? São 10 leis espirituais, a gente pode até extrair mais algumas, tá? Depois, se você tiver tempo, eu recomendo, né? Procura dar uma lida nas passagens que eu mencionei à frente de cada exemplo, né? Para que você possa estar embasado também biblicamente, tá? A gente pode citar a primeira situação aqui como doação e liberalidade. Como é que funciona isso? É eu fazer as coisas sem pensar em recompensa, ou seja, fazer o bem a quem não tem condições de retribuir também. Ou seja, é aquela história, né? Você estende a mão sem esperar algo em troca. Então isso é amor, né? Isso é demonstrar um verdadeiro amor. Outro exemplo que nós podemos tirar é a própria oração, ou seja, lembrando, lei espiritual é o meu relacionamento meu como cidadão do reino com Deus que é dono do reino. Ou seja, a oração passa a ser uma coisa importante, porque aqui eu vou criar um relacionamento com esse Deus do reino, eu vou criar um relacionamento mais profundo com ele. Então isso eu preciso ter também. Outra situação, adoração. Adorar ao Deus desse reino tem que ser a minha primazia, tem que ser um dos meus mais principais objetivos. Então eu tenho que adorar esse Deus. Esse Deus me deu a condição e tem me dado a condição, tem dado a condição a mim e a você de sermos cidadãos desse reino. Então, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Outra situação, perdão. Perdão. Eu tenho que praticar o perdão. Ninguém pode esperar receber perdão se não concede a outra pessoa. Então, o perdão é uma coisa, é uma lei espiritual que eu preciso entender como cidadão desse reino. Eu preciso ter isso bem claro e bem prático na minha vida, para poder agradar o Deus desse reino. O jejum. O jejum, todos nós sabemos que é uma forma de eu e você nos abstermos de certos alimentos com o intuito de estarmos mais próximos de Deus, um ato espiritual de fé. Teria o desapego das coisas materiais, ou seja, o cidadão do reino dos céus, ele não pode estar preso às coisas materiais dessa terra. Nós temos que ter um desapego. Tem muito crente que se apega ao carro, à sua casa, aos seus bens, né? Então nós temos que entender que a nossa vida aqui é passageira. É óbvio que você vai usufruir daquilo que Deus tem te dado. É óbvio que você vai
tirar proveito daquilo que Deus tem concedido através do seu trabalho, mas isso não pode de forma alguma ter um peso principal na sua vida, ao ponto de você deixar as coisas de Deus e focar só nas coisas materiais. A gente não pode esquecer disso. A crença na provisão divina, nós precisamos crer, isso é uma lei espiritual. A ansiedade, a preocupação, ela não pode nos dominar. Pelo contrário, se eu creio, eu tenho que esperar em Deus e crer que Deus tem o poder de prover todas as minhas necessidades. Então, ansiedade e preocupação ela tem que estar longe das nossas vidas, não pode dominar as nossas vidas. O julgamento, nós não podemos julgar o próximo, precisamos julgar a nós mesmos, não os outros. Muitas vezes nós somos rápidos em julgar as ações das pessoas que nos cercam, e nós esquecemos de julgar como é que está o nosso caminhar, como está a nossa vida diante do Senhor. Será que eu tenho sido um cidadão do reino, que tem observado de fato as leis espirituais, essas que eu estou aqui colocando agora? Então aí eu julgo a mim, não os outros. Esse julgar aqui serve para mim justamente me comparar, ou seja, para medir, né, como é que eu estou, como que eu tenho andado até então. Eu tenho mais uma situação, discernimento, uma lei espiritual. Os cidadãos do reino precisam saber identificar as coisas espirituais e a prática da palavra, né? Ouvir e não praticar nos desabilita a viver no reino. Ou seja, saber, né, ter ciência da informação, guardar no coração e não praticar na nossa vida, não vai nos dar acesso ao reino, não. Então nós temos que atentar para isso. É uma situação que eu e você temos que ter bem claro nas nossas mentes, em nome de Jesus. Então essas são 10 leis espirituais que eu e você, como cidadão do reino, temos que ter bem claro nas nossas mentes e estar praticando. Como eu disse um tempinho atrás aqui. Ou seja, essa lei ela vai ser praticada entre eu e você que somos cidadãos do reino, com o Deus do reino. Ok? Vamos para o próximo slide. E o que é preciso fazer para ser um cidadão do reino? Nós falávamos ali como é o nosso relacionamento em ser, né? Mas para alcançar essa situação, lá em Mateus capítulo 16, verso 24, eu quero dar uma lida só para ilustrar, para ficar bem claro nas nossas mentes. Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 16, verso 24. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Veja que há 3 situações aqui. Aquele que almeja em seu coração ser um cidadão do reino, ele tem 3 situações que ele precisa enfrentar e assumir a responsabilidade sobre elas. A primeira, renuncie-se a si mesmo, né? Esse renunciar, isso não quer dizer que eu vou me anular. Na verdade, esse renunciar quer dizer que eu preciso abdicar. Abdicar do meu orgulho, da minha soberba, da minha presunção, da minha autoconfiança. Ou seja, eu tenho que renunciar àquilo que me afasta de Deus. Aquilo que faz com que Deus muitas vezes não seja a prioridade na minha vida. Então eu tenho que renunciar e deixar para trás tudo aquilo que me afasta de Deus. Veja, não estou dizendo para você que você precisa abrir mão dos seus sonhos, dos seus projetos e desejos do coração. Não, não. Isso faz parte da nossa vida. A palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está em Mateus 6, verso 33. Aqui fala de prioridade. Então, quando eu renuncio a mim mesmo, renuncio às minhas vontades, os meus desejos, né? Eu estou querendo dizer praticamente isso, que Deus é primazia na minha vida e Ele é prioridade na minha vida. As outras coisas, eu tenho desejo de fazer? Sim, tenho, mas elas vão ficar na sequência.
A primeira coisa é servir a Deus, é fazer a vontade de Deus. Ok? Temos um segundo tópico. Tome sobre si a sua cruz. Como é isso? Na verdade, isso aqui é um gesto de responsabilidade. Responsabilidade de fé. Ou seja, é impossível você ter Cristo morando no coração se você não assumir a responsabilidade de servi-lo, se você não assumir a responsabilidade de fazer a sua vontade. Ou seja, nós temos que entender que servir a Deus gera responsabilidade nas nossas vidas. Felizmente há muitos crentes aí sem cruz, mas vida cristã sem responsabilidade para com o reino não existe. Então, tome sobre si a sua cruz, está nos chamando a responsabilidade individual. Cada um de nós tem que puxar para si a sua responsabilidade, desculpe, em fazer a obra de Deus. Aí você tem a terceira situação, siga-me. Veja que esse seguir é uma condição importante, extremamente importante. E esse seguir, eu diria que é um seguir diário, é um seguir próximo também do Senhor. Tem muitos que têm seguido Jesus à distância, ou seja, sem seguir os seus passos, sem ouvir a sua voz, sem estar próximo dele. Então esse seguir, siga-me, ele dá essa conotação, ou seja, de uma pessoa que segue os passos, as suas pegadas, que obedece os seus mandamentos, que é grato pela salvação que recebeu, ou seja, uma vida diferenciada, uma vida que leva a servir e a buscar a Deus a toda hora e a todo momento. Então, o que eu preciso para ser um cidadão do reino? A resposta está aqui. Preciso renunciar a mim mesmo, preciso tomar a cruz e preciso seguir a Cristo. Ok? Dando sequência. Este reino dos céus é um reino transcendente. O que é isso? É um reino que excede os limites normais. É diferente dos reinos humanos. E ele transcende também no tempo. A este reino não se aplicam delimitações políticas ou até geográficas, como acontece nos reinos humanos. Lembrando que o domínio do reino de Deus está na terra e no céu. E ele é transcendente. Aí Mateus 6,10 diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então veja, é um reino diferente. E ele tem algumas características aqui que também quero citar. O reino de Deus representa seu domínio. Ser um cidadão do reino implica acreditar que mesmo estando neste mundo e subordinado aos governos humanos, Deus opera poderosamente desde os céus em favor do seu povo aqui na terra. E os reis da terra têm sua presença limitada. A presença do rei do reino, em contrapartida, não se limita ao céu, pois interage diretamente com a terra também. Não podemos esquecer, né, que o que fazemos aqui, seja de bom ou mal, pode comprometer a nossa cidadania celestial. Lembre-se sempre disso, tá? Temos que lembrar que nós estamos num processo. E é importante termos cuidado como temos caminhado até aqui. Terminando, o reino de Deus ele não transcende apenas a geografia, ou seja, a parte territorial, o espaço. Ele também transcende também o tempo. Você vê muitos reinos, impérios se levantaram-se com vigor, com muita exuberância, mas não puderam superar a força do tempo. O tempo acabou destruindo ou acabando com esses reinos, né?
e muitos sucumbiram. Mas o reino de Deus é eterno, aleluia por isso. Não apenas o reino é eterno, mas o seu rei também é. Amém? Então, meus queridos, essa foi a revisão da lição de número 2. Espero que você tenha atentado para as palavras que nós comentamos aqui. E se você puder, leia os textos ali que estão registrados também, para que fique de uma forma mais bem gravada na sua mente. E se Deus quiser, sábado, nesse mesmo horário aí, nós estaremos aí fazendo a revisão da terceira lição. Tá bom? Então, Deus os abençoe. Fique com Deus. Obrigado. Bom final de semana. Abraço.